Oi, sejam bem-vindos ao nosso quarto capítulo. Oi, oi, sejam bem-vindos ao nosso quarto capítulo que aborda a teoria da mudança. Oi, sejam bem-vindos ao nosso quarto capítulo, onde vamos abordar agora o paradigma da mudança. Esse até agora é o capítulo mais longo do livro. Já estou no capítulo 11 e, sem dúvida, é o mais longo, acredita em mim. E aqui a gente vai conhecer tanto um pouquinho mais sobre como é a mudança, como é que ela ocorre, quais são as teorias que a fundamentam, onde vamos ter duas teorias, que é do comportamentalismo, do behaviorismo. Vamos também ter sobre o cognitivismo e uma teoria que é a do déficit de habilidades, que é o que a DBT cria, ao se basear na teoria biosocial. Vamos conhecer agora um pouquinho sobre ela? Como a gente já viu, né, existem três paradigmas no DBT. A aceitação, que vimos nos vídeos anteriores, no capítulo anterior, e agora esse vídeo vai ser sobre mudança. No próximo capítulo, vamos conhecer sobre a dialética. A mudança, ela é o objetivo do tratamento. Essa é uma terapia que tem como principal objetivo uma teoria orientada para a mudança. Inclusive, a aceitação, a dialética, elas estão a serviço da mudança. A teoria, os modelos, os princípios, os protocolos, as estratégias e as habilidades, elas são usadas para modificar mudanças comportamentais. Elas são baseadas tanto na cognitivo comportamental e também são adaptadas para a desregulação emocional crônica, porque existem particularidades específicas no que acontece com pacientes emocionalmente desregulados. Protocolo de solução de problemas, ele vai ser implementado após uma determinação colaborativa de alvos prioritários de tratamento e compromisso com o plano. Então, para a gente começar a solucionar, por assim dizer, os problemas, primeiro precisa ser determinado quais problemas são esses, e eles são estabelecidos através de colaboração, e existe uma hierarquia do que é que tem que ser primeiro tratado, para ser por último tratado, que é preciso compromisso para poder, então, ser implementado esse plano. A DBT, ela usa muito essa história de protocolo. Então, você vai ver mil e mundo protocolos. Aqui a gente vai conhecer alguns. Só que a gente pode pensar tanto na ideia de protocolo, que traz essa ideia, acho que muito rígida, de um passo a passo a ser seguido, só que não funciona assim. Não funciona assim em terapia. Então, eu gosto mais de pensar passos, etapas, é, uma ordem, um caminho para solucionar problemas. É como eu me sinto mais confortável. O primeiro passo é escolher o alvo de maior prioridade. E aqui entra que essa questão de alvo de maior prioridade é obedecendo uma hierarquia de tratamento. Então, de maior prioridade sempre vai ser questão de comportamentos que coloquem em risco a vida do paciente. Depois, comportamentos que coloquem em risco a terapia. Por último, é que a gente vai pensar aqui na qualidade de vida, porque o mais importante é paciente vivo. A gente não faz terapia com paciente morto. Então, o primeiro alvo na terapia é comportamentos que colocam em risco a vida. Escolheu o alvo. Então, parte para uma análise em cadeia, onde através dessa análise em cadeia é um termo, né, da comportamental, mas a gente pode pensar tanto uma análise em cadeia, na TCC a gente nomeia, né, como um registro de pensamento disfuncional, como é que funciona ali o pensamento, emoção, comportamento, qual foi a situação, qual foi o contexto. E na comportamental a gente usa análise em cadeia. Ela vem aqui destacar o que está controlando ali lá, o alvo. Quais são as variáveis que estão sendo as controladoras? Em que contextos ela acontece? Por que ela está acontecendo? Então, a gente faz uma análise, tipo, aconteceu uma situação, faz essa análise, faz uma análise em cadeia, e através de várias análises que vão acontecendo, a gente vai identificando padrões relevantes. A gente vai elaborando hipóteses, compartilhando elas com o paciente, para ele dizer, faz sentido, não faz, não é assim. E assim, nessa colaboração, a gente vai adaptando essas hipóteses. E depois que as hipóteses são criadas, a gente parte para a análise de solução.
Então, a análise em cadeia, ela não serve apenas para a gente identificar o que está de errado. Ela está a serviço da gente solucionar esse problema. Existem 4 tipos de categorias de mudança que a gente vai ver, são as 4 teorias de mudança. E depois de implementado essa solução, a gente também utiliza intervenções didáticas, explicando o que é que está acontecendo ali, as teorias de mudança, se forem necessárias. A gente coloca orientação de como é que vai funcionar o processo da mudança e de comprometimento. Porque quando a gente fala aqui de mudança, envolve muita emoção negativa, envolve muita emoção desagradável. Então, é preciso comprometimento para se manter firme no objetivo de mudar. Seguir esse protocolo não é fácil, porque os comportamentos disfuncionais, eles mudam rapidamente. Você começa a terapia, o paciente ele traz uma questão. Então, não, do nada, ele já surge com outro problema, com outra queixa. E seguir esse protocolo, tipo assim, como se fosse numa linha reta, ó. O problema, como você estabelecer uma agenda na TCC, estabelecemos a agenda, vamos focar nessa agenda. Em pacientes emocionalmente desregulados, cronicamente, os problemas vão surgindo, vão pipocando. No momento é um, no momento é outro, e a gente tem que tomar cuidado. Então, existem 7 tarefas centrais na solução de problemas, para que a gente possa definir o que fazer ali com o paciente, se adequando a cada momento. Primeiro, é o direcionamento de alvos de monitoramento, a obtenção de comprometimento, a análise em cadeia do comportamento e a formulação de casos. Esses são processos fundamentais que ocorrem em quase todas as sessões. Então, em quase todas as sessões, a gente vai direcionar o alvo, monitorar ele, obter compromisso, analisar, formular caso. E dependendo de cada um das situações que ocorrem, a gente vai definir qual é a teoria que a gente vai utilizar para mudar. Se é do déficit de habilidades, a do condicionamento clássico, a do condicionamento operante ou da mediação cognitiva. E essas teorias, elas estão aqui divididinhas, mas na prática elas acontecem quase que ao mesmo tempo. Só que a gente vai focar numa delas, a depender de como a gente formula o caso. Como é que a gente está entendendo as variáveis que estão controlando aquele comportamento disfuncional. São 4 conjuntos respectivos de princípios, 4 modos diferentes de pensar, 4 estilos diferentes de interação terapêutica, 4 conjuntos diferentes de técnica. Então, é muita coisa. E aqui a gente precisa dançar conforme a música. O paciente chega. Aceitação, mudança, dialética. Eu dou um passinho para trás e aceito, dou um passinho para frente para mudar ele, para forçar ele a mudar. Ou então eu uso ali uma dialética. Qual teoria melhor explica esse comportamento caso eu escolha pela mudança? Escolhi pela mudança. E agora? O que é que eu preciso? Como é que eu vou mudar esse comportamento? Qual teoria melhor explica, melhor me fundamenta, melhor me dá estratégias para mudar ele? E aqui temos, o livro trouxe uma história do Wilson, né? Do autor do livro. Se não fosse o Wilson, me perdoe, Charles. Prefiro muito mais Charles. O autor do livro traz que ele iniciou a vida dele como psicólogo, como um paciente, através do tratamento psicanalítico. Só que chegou um momento que ele começou a fazer a terapia comportamental, que ele precisava de uma abordagem diferente para lidar com os problemas dele. E aí, quando ele chega ali, ele percebeu já uma mudança na forma de lidar na terapia. Que o psicólogo dele, o Steve, perguntou: como que posso lhe ajudar? E aqui nesse com que posso lhe ajudar é uma abordagem muito mais diretiva, orientada para a mudança. A gente tem a aceitação, sim, mas a mudança é o principal objetivo da terapia. Ação primeiro, o insight depois. E aqui ele traz, né, a questão de que ele precisava escrever artigos. O psicólogo não foi ali, o que é que estava comprometendo, o que é que estava deixando ele mal. Não. Foi ali numa linha. Você precisa escrever artigo. Quantos artigos? Quais revistas? Em que solução? Então ali foi muito mais um técnico. Ele precisava de aceitação, mas ele também precisava de um técnico para motivar ele. Porque a ação primeiro, o insight depois. Para mudar o comportamento, é preciso mudar o comportamento. Então, para ele escrever aquele artigo, ele precisava escrever aquele artigo. E a DBT, ela tem como nome a terapia comportamental dialética, porque o principal objetivo dele, o principal nome que vem à frente é o comportamental. Não é a dialética, não é pensamento, é o comportamento. A gente muda o comportamento e todo o resto fica mais fácil. E até para pacientes emocionalmente desregulado, comportamento acaba se tornando um pouco mais fácil, por assim dizer, para mudar.
Vai ser muito difícil, mas mudar o pensamento dele, mudar a emoção, vai ser muito mais difícil. Então a gente vai pelo comportamento, que é o comportamento observável, o comportamento mais fácil de mudar. E aqui nós temos alguns fundamentos do comportamentalismo, que é, primeiro definir a meta, que foi o que primeiro definir a meta, que foi o que Charles fez. Então ele definiu a meta, quer escrever artigo. Quantos artigos? Depois ele dividiu em passos menores. O que é que ele ia fazer? O horário que ele iria fazer. Pensou num plano para colocar isso em ação, né? Os horários e tal. Monitorou esse progresso. Então, cada vez que ele ia para terapia, ele monitorava como é que ele estava indo e enfrentava as dificuldades relativas. Ah, não estou conseguindo isso. E junto com o terapeuta, eles chegavam numa solução para resolver os problemas específicos. Aqui nós temos 7 tarefas ao solucionar problemas. A gente vai ver cada uma delas, como é que funciona, embora essas 3 primeiras vão ser melhor abordadas em capítulos separados. Aqui a gente só vai dar uma pincelada. O direcionamento de alvos e monitoramento, ele é feito no início da terapia, onde é ressignificado de forma colaborativa os comportamentos problemáticos, apresentados como alvos comportamentais específicos, como obstáculos para as metas. Então, ele tem aqui, é interessante a questão de ressignificar, que ele tem ali um comportamento problemático, onde é visto como prejuízo, como uma forma dele ser. E aqui a gente vai trazer na terapia que é um alvo de comportamento, que pode ser mudado. E que o foco não vai ser ele. Ele é um comportamento problemático, mas a gente não tem o objetivo aqui de mudar. Ele é apenas um meio para a gente alcançar a meta maior, que é essa vida valorosa. Os alvos, eles vão determinar a agenda do tratamento, o plano da terapia e também o alvo de cada sessão. O que que eu vou fazer na sessão de hoje? Vai ser determinado pelos alvos que forem estabelecidos. O progresso, ele vai ser monitorado pelos cartões diários. Então, o direcionamento dos alvos acaba sendo uma preocupação constante, porque ele define o tratamento. Cada sessão é feita baseada nele. Ele é monitorado pelos cartões diários. E aqui a gente tem a hierarquia dos alvos. Como é que eu vou saber que um alvo é prioritário? Ele é um comportamento que ameaça a vida? Sim, é. Ele vai ser o primeiro. Não teve nenhum comportamento que ameaça a vida. Não teve nenhum comportamento onde a própria vida é colocada em risco. Então, vamos com comportamento que interfere na terapia. Não é feito terapia se não se está em terapia. Primeiro, não é feito terapia se o paciente não está vivo. Segundo, não é feito terapia se o paciente não está na terapia. Terceiro, comportamentos que interferem na qualidade de vida. E o quarto, déficit de habilidades. Aqui a gente tem separadinho, né? Mas essa questão do déficit de habilidade, ela acaba meio que se comunicando com os outros. Porque, tem um comportamento que ameaça a vida. Não está conseguindo ele tolerar a emoção. É um déficit de habilidade. Então, vai ser ensinado como lidar com aquela emoção. É um comportamento que interfere na terapia. Então, a gente vai utilizar as habilidades de efetividade emocional. Interfere na qualidade de vida. Bora para a solução de problemas. Então, aqui tem sempre uma dinâmica, né? A gente tem aqui divididinho para ficar mais fácil, didático, mas na vida, na terapia, acontece de forma muito interdependente. Que nós temos o cartão diário. Essa é a parte onde é utilizada na terapia individual, onde é analisado quantas vezes ele preencheu, tem aqui dizendo, quais foram os dias, o maior impulso de ação, onde ele determina de 0 a 5 qual foi o impulso para cometer suicídio, quais foram os comportamentos de autolesão sem intenção suicida, os casos, o impulso para usar drogas, a classificação emocional mais alta para o sofrimento emocional, físico, para a alegria, se ele fez uso de álcool, se ele fez uso de drogas ilegais, de medicamentos vendidos com a receita médica, os medicamentos que ele precisa tomar, se ele fez uso de medicamentos sem ser prescrito por médico, se ele fez autolesão, mentiu, se ele usou alguma habilidade da DBT, que emoções ele sentiu e qualquer outro comportamento que queiram avaliar, monitorar. E aqui nós temos um espaço para tarefas atribuídas, os impulsos durante a sessão aqui embaixo para abandonar a terapia, usar droga, cometer suicídio.
E também nós temos aqui a convicção de que posso mudar ou regular emoções, ações e pensamento durante a terapia. Tem um outro lado do cartão diário, que é a parte de trás, que vem monitorar as habilidades da DBT. As habilidades de mindfulness, efetividade interpessoal, regulação emocional e tolerância ao mal-estar. Então, aqui nós temos, seria meio que essa parte é utilizada principalmente na terapia em grupo, no treino de habilidades, para o terapeuta ou coaching de habilidades monitorar isso. Mas caso o psicólogo queira dar alguma olhada, conversa sobre as habilidades, ele também pode. Até quando a gente faz apenas uma terapia individual, talvez seja importante isso. Temos aqui agora o comprometimento, a segunda tarefa. A gente vai ver um pouquinho dele melhor no capítulo 10. Aqui ele menciona apenas que existem 7 estratégias definidas e que é uma preocupação de obter e manter ao longo da terapia o comprometimento. Então, existem flutuações, altos e baixos. E se não conseguirmos rastrear essa ascensão e queda, corremos o risco de assumir que o comprometimento está presente quando já desapareceu. É importante avaliar de que forma ele se apresenta, esse comprometimento, talvez até através desse cartão diário, avaliar como é que está acontecendo ali, e aí a gente avaliar o compromisso do paciente em colocar em atividade os comportamentos que são funcionais está presente ou não, para poder a gente poder, fica mais fácil, né, intervir nesse comprometimento quando ele está começando a cair, não quando ele já está ali no buraco. Nós vamos ter a análise em cadeia, que vamos ver no capítulo 9, e a formulação de casos no capítulo 11. Aqui, ele traz apenas, primeiro passo, a avaliação. Tá ali para o paciente, avalia ele. Define um alvo comportamental especificado. Define qual comportamento você vai fazer essa análise em cadeia. Faz análise em cadeia. Identifica quais são as variáveis que estão controlando, que estão ali sendo a controladora daquele comportamento. Formula o caso. Cria hipóteses. Com essas hipóteses, planeja o tratamento. Coloca o tratamento em ação. E essa formulação de caso ela vai sofrer sempre revisões, seja de forma implícita, eu ali pensando, de forma inconsciente, intuitiva na terapia, ou de forma explícita, a gente pegando o caderno, pegando o notebook e fazendo ali uma avaliação de tudo o que aconteceu. Pensamos em nossos pacientes em termos de cadeias de comportamento e encaramos o tratamento como uma forma de remodelar suas cadeias do comportamento de disfuncionais para funcionais. Então, o paciente está ali numa questão, a gente pode até pensar nos princípios de mindfulness, né, de uma interdependência, uma interexistência. E a gente está ali observando essas interexistências de uma perspectiva de fora, de observador. Então, a gente vai intervir numa pesquisa de interventor para remodelar essas cadeias, transformando elas de disfuncionais para funcionais. E no próximo capítulo, no próximo vídeo, a gente vai ver as teorias de mudança, revisar elas. Caso tenha alguma dúvida, coloca nos comentários, curta esse vídeo, dá o like e vamos nos ver no próximo vídeo. Tchau, tchau! Eu sei, gente, vocês gostaram bastante disso, da meu momento blogueira, né? De dar o like. Espero vocês lá.